Queridos, a paz do Senhor a todos. Conforme o combinado, meus queridos, nós tivemos o vídeo de número 9, que falamos sobre a destruição completa do poder de Satanás. Ele foi solto durante os 1000 anos do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na face desta terra. Depois dos 1000 anos ele foi solto e foi derrotado definitivamente e lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já está a besta e o falso profeta. Então agora, queridos, nós vamos entrar no juízo final, que é o capítulo 20, tá? Nós terminamos o capítulo 20 até o versículo 10, agora nós vamos entrar no versículo 11, capítulo 20, versículo 11, que fala sobre o juízo final. Eu vou ler, meus queridos, tudinho daqui para frente, em algumas coisas eu vou dar explicação, porque, meus queridos, essas coisas aqui vão acontecer 1000 anos depois que o Senhor Jesus Cristo reinar aqui na face desta terra. Então muita coisa vai acontecer. Às vezes as pessoas perguntam, vai ter sexo ainda? E vai nascer gente, vai morrer gente? Não, meus queridos, futuramente a vida será eterna. Agora, sobre sexo, se vai haver ou se não vai, meus queridos, isso daí eu não posso te responder, porque, que nem eu disse, do capítulo 12 para cá, são coisas nebulosas para nós, meus queridos. Nós não temos a resposta dessas coisas, porque a palavra de Deus diz, meus queridos, que anjos não têm sexo, não são assexuados. Então, todos aqueles que forem arrebatados, né, e forem morar na glória com o Senhor, ou seja, no reino dos céus, que seremos que nem os anjos, conforme diz a palavra de Deus, nós não teremos sexo. Anjo não tem sexo, tá, meu querido? Não é negócio de anjo, mulher, anjo, não tem anjo, mulher e anjo, homem, não, é anjo e pronto, tá, meus queridos? Agora, sobre a vida aqui na terra, no reino, na terra, aí nós não podemos falar nada. Será que vai ter sexo? Não sei, de repente pode ser que tenha, entendeu? E chegar a um certo ponto de, vamos dizer, de uns 5000 anos depois, a terra já está cheia, ou 10.000 anos depois, a terra já está cheia, o Senhor aí para, não vai ter mais nascimento, não sei, ninguém sabe explicar. São coisas, meus queridos, que a gente tem que dizer assim, olha, eu não sei. Tá, meus queridos? Então, muita coisa aqui eu não sei e não vou saber explicar. Mas vamos lá, meus queridos. Capítulo 20, versículo 11, a continuação. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É que nem eu já falei, este céu que nós vemos agora, ele será destruído com fogo. Por quê? Porque foi de lá que veio o pecado, foi lá que Satanás andava, entendeu? Rodeava aqui pela terra, passeava, voltava para lá a hora que ele queria, até que ele foi expulso do céu, como está lá no capítulo 12. Miguel e seus anjos batalharam contra ele, contra os seus anjos, e expulsou-os dos céus. Eles estão aqui na terra agora. Tá? Mas no reinado de 1000 anos do Senhor, ele será preso, que nem eu já falei, será preso lá no inferno, acorrentado lá no inferno. 1000 anos depois do reinado de Jesus, ele será solto para enganar a humanidade toda. Tá bom, meu querido? Para se voltar contra Jesus, que nem eu já expliquei a vocês. Por incrível que pareça, depois a humanidade de 500, 600 anos, a pessoa vivendo, se revoltarão contra Deus. É uma coisa tremenda. A humanidade, meus queridos, só a misericórdia mesmo. É por isso que Deus tem preparado um juízo tremendo para essa humanidade, meus queridos. Então, que nem eu estou falando, né? Fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Essa terra também está preparada para o fogo, tá? No dia do juízo final. Ela sumirá, desaparecerá, desintegrará. Assim como Deus fez ela do nada, ela ao nada vai tornar novamente. Tá bom, meus queridos? E vi, versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha bem, meu querido, deu o mar os mortos. Ora, pessoa quando morre a gente sabe, né, que vai pro caixão, vai ser enterrado e coisa e tal. Mas aqui está dizendo deu o mar os mortos. Então o que eu entendo aqui é o seguinte, que a igreja foi arrebatada. Tá? Aqueles que negaram a besta foram degolados e também foram salvos. Só que, o que acontece? Ainda vai haver morte no reinado de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito, meus queridos, que nesse tempo as pessoas se morrerem no mar, com certeza por algum motivo, não sei, né? Não sei explicar por que se morrerem, talvez a alma deles vai ficar lá, no fundo do mar, não sei como, entendeu, meus queridos? E é que diz que a morte e o inferno deram mortos que nele havia. A morte, quem é a morte? A morte nós sabemos, que nós estamos vivos, morremos. Mas agora quem é essa morte? Eu não sei, nem quero saber, não quero conhecê-la, entendeu, meus queridos? Mas eu sei que eu vou passar por ela, entendeu? Então vamos lá. Deram morte que nela havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi encontrado, achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha só, a morte e o inferno. O inferno nós sabemos que está aqui no meio da terra, é no centro da terra, tá? É onde está o inferno. Quando a terra for destruída, este inferno vai aparecer e diz aqui a palavra de Deus que ele será lançado no mar, tá? No lago de fogo. E também juntamente com ele a morte. Agora, quem é essa morte? Que nem eu falei, eu não sei nem quero saber. Só sei que eu vou passar por ela, mas eu não sei quem é ela. Tá bom, meus queridos? Então serão lançados a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre. Agora, meus queridos, olha bem. Muitos dizem, ensinam, que eu aprendi muito isso, que essa terra aqui, depois Deus ia reformar ela, ia ficar tudo bonitinho para morar. Meu querido, não é nada disso. A palavra de Deus diz assim aqui, ó, no capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Olha bem, meus queridos, se você botar um sapato no sapateiro, velho, furado, a sola, o que ele vai fazer? Ele vai reformar, ele vai pegar couro, vai botar lá no fundo, vai costurar e coisa e tal. Então vai ser um sapato reformado, não novo, mas reformado, certo? Mas então a terra não vai ser reformada, meu querido. A terra vai ser destruída e Deus vai mandar dos céus outra terra que já deve estar preparada há muito tempo lá no céu e a gente nem sabe. A gente olha para o céu e vai ver que a gente já olhou para a terra e a gente nem sabe que é a terra. Talvez uma estrela dessa que esteja brilhando seja a terra e a gente nem sabe. Entendeu, meus queridos? E também a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, que nem nós vamos ver daqui para frente. Talvez seja uma estrela dessa também, nós não sabemos, tá? Que é a Nova Jerusalém que está lá no alto, pronta para descer, tá, meus queridos? Quando for novamente descer a nova terra dos céus. É o que nós vamos ver aqui agora no capítulo 21, tá bom, meus queridos? E vi um novo céu, olha bem, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, não vai existir mais mar, tá bom, meus queridos, na outra terra, tá? Existirá rios, mas mar não vai ter mais. Versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, é a terra que Jesus vai governar, tá bom, meus queridos? Ela vai descer como uma esposa para o seu marido, essa terra nova, tá? Essa daqui vai ser destruída e vai descer uma terra nova. Ah, qual é o tamanho dessa terra, meus queridos? Ninguém sabe, eu também não sei, não adianta a gente especular, tá bom, meu querido? Isso aqui vai acontecer daqui a mais de 1000 anos. Então, vamos pensar no dia de hoje, deixa esses 1000 anos daqui para frente, tá? Para depois a gente ver isso, a gente vai saber com Jesus, todas as perguntas que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer para Jesus, tá bom? Versículo 3, eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, olha bem, a morte vai acabar, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então essas coisas que nós sofremos agora, tudo vai se passar. Meus queridos, no futuro vai ser só bênção, tá?
choro, lágrimas, essas coisas, vai tudo terminar. E o que estava, versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que que aqui está dizendo, Jesus está dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Queridos, tem pessoas que dizem que Jesus, ele é do mesmo tempo que Deus. Não pode ser, meus queridos. Onde já se viu o filho nascer no mesmo dia que o pai? De maneira nenhuma. Ninguém sabe a existência de Deus quando começou. A Bíblia diz que foi formado. O Senhor Deus se formou, mas não se sabe como. Ninguém pode estudar Deus. Tem muitos que dizem, professor sobre divindade. Professor sobre divindade, nada, meu irmão. Se Deus pudesse ser estudado, ele não seria mais Deus. Esse negócio de divindade sobre Deus, professor sobre divindade, isso para mim é conversa fiada. Tá bom, meu querido? Então Jesus, ele diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que que ele diz isso? Porque ele foi o princípio da criação de Deus, foi o primeiro arcanjo a ser criado e foi o último da criação de Deus, quando Deus formou um corpo ali no ventre de uma virgem e enviou esse Jesus dos céus, tá, meus queridos, em espírito, para encarnar naquele corpo. Então aquela foi a última obra de Deus, porque tudo estava pronto, só faltava formar aquele corpo no ventre daquela jovem, para Jesus vir dos céus, e aconteceu o que aconteceu, né? Nós já sabemos, não preciso explicar muito, né, meu querido? Versículo 7. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí talvez alguém pode dizer assim, ei, mas espera aí, você não falou, tá bom, Jesus foi criado por Deus, mas ele é Deus também, não é? Claro que é, meu filho. Se ele é filho de Deus, ele é Deus também. Entendeu, meus queridos? Ele é Deus também. E outra coisa, quando ele cumpriu, tá, os mandamentos de Deus, que morreu ali na cruz, ele recebeu de Deus todo o poder nos céus e na terra. Porque lá em Isaías, no princípio de Isaías, está falando, o seu nome será maravilhoso, olha bem, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É o que o nosso Jesus é hoje. Ele é o Deus forte, meus queridos. Por que ele é o Deus forte? Deus, ele pode formar quantos deuses ele quiser. Ele pode formar até 10 deuses. Formar 10 terras por aqui, por esse espaço. Formar 10 terras, botar 10 deuses lá tomando conta. Mas ele vai ser sempre o maior do que todos esses deuses que ele formar. Entendeu, meu querido? E o próprio Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Mas o que ele disse? O Pai é maior do que eu. Tá bom, meus queridos? Então Jesus, meus queridos, ele não se mostrou ser igual a Deus em eternidade. Não. Ele se mostrou ser igual a Deus em espírito e em santidade. Mas agora, ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Tá bom, meus queridos? Eu não posso explicar muito, meus queridos, porque o vídeo é muito curto, tá? Eu não pude explicar muita coisa aqui, porque eu tenho que correr, eu já estou na metade do vídeo. Vou ter que passar agora lá para o versículo 9 do capítulo 21, que é a Nova Jerusalém. Nós falamos no novo céu e na nova terra, né? Agora nós vamos falar na Nova Jerusalém. Que Nova Jerusalém é essa? Querido, não existe a Jerusalém terrestre agora? Existe. Então, nesse outro mundo que vai vir, nessa outra terra, vai vir, entendeu, meus queridos? Com, vamos dizer, um grande quadrado. Então essa Nova Jerusalém, tá, que vai descer dos céus, que Deus prometeu, né, na grande restauração para o povo dele, vai ser isso aqui, a Nova Jerusalém que vai descer dos céus. Enorme essa cidade. E essa cidade, me parece, pelo que diz a palavra, vai ser enquadrada, uma cidade quadrada, tá bom? Com um muro alto, tremendo. Vamos ler então. Capítulo 21, versículo 9.
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Está vendo? A terra já estava aqui. Agora essa Jerusalém, ela vai descer ainda, que é a Jerusalém do povo de Deus, que Deus tem promessa com o povo de Israel. E uma delas é essa. Tá bom, meus queridos? É a nova Jerusalém que vai descer do céu. Tanto que o apóstolo Paulo falava, né? Que nós esperamos a Jerusalém, não aqui de baixo, mas a Jerusalém de cima. Tá bom, meus queridos? E até me perdi aqui no versículo que eu estava. Agora nós vamos para o versículo 11. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, é aquilo que eu disse, a cidade é quadrada, tá, meus queridos? Mas enorme, grande, tá? Vamos que seja, sei lá, do tamanho do Rio de Janeiro, mas será em quadrado, tá? E o seu comprimento era tanto como a sua largura, olha só, comprimento tanto como a largura, ou seja, quadrado. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, além dela ser quadrada, ela será plana, tá? Porque a altura vai ser igual, tá, meus queridos? Não vai ter esse negócio de montanha aqui, montanha ali, que nem tem lá agora, não. Vai ser uma cidade enquadrada e plana, a altura vai ser a mesma, tá bom, meus queridos? Largura e altura é igual. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a do anjo. Olha só, meus queridos, para quem não sabe, um côvado é equivalente a isso nosso aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá? É um côvado. Só que tem pessoas que é pequenininho igual a mim. O que acontecia antigamente? Se colocava mais um palmo, tá? Para dar a medida do côvado, que é de 45 a 50 centímetros, mais ou menos, tá bom? Não tinha medida certa, era de 45 a 50 centímetros, tá? E aqui diz assim, ó, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a do anjo. Olha, 144 côvados, vamos que seja 50 metros, vamos que seja 50 centímetros esse côvado daqui. 144 côvados dá 70, com mais 4 côvados dá 1 metro, ou seja, 71 metros. Deve ser mais ou menos a altura do muro, 67 a 71 metros, não sei, tá, meus queridos? É mais ou menos isso. A gente aqui não pode dizer que é isso, não. Tem coisas aqui que a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer, olha, não sei, mas é mais ou menos isso, a altura do muro vai ser isso. Tá bom, meus queridos? Dessa cidade que vai descer dos céus, que é a cidade de Jerusalém, do povo de Deus, tá bom? Do povo de Israel. E tem aqui no versículo 18 dizendo assim, e a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro. Versículo 19. A vidro puro, versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Queridos, eu não vou ler essas coisas aqui não, porque fala de ouro, fala dessas coisas, entendeu, meus queridos? Então aqui é uma ideia que Deus dá para nós do que serão as coisas de Deus para nós. Porque o apóstolo Paulo, filhos, ele disse assim, olha, eu conheço uma pessoa que foi arrebatada até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que para o homem não é possível falar, porque se falar o homem não ia acreditar. Então o que acontece? Aqui diz que a Nova Jerusalém será de ouro, cristal e coisa. Então isso aqui são coisas, meus queridos, valiosíssimas na terra. Só tem uma coisa, que as coisas de Deus é muito, muito, muito mais valioso do que o ouro, pérolas e coisas, entendeu? São coisas que não dá, que a palavra de Deus diz
que não subiu no pensamento do homem, nem o coração dele, entendeu, meu querido? Pensou numa coisa dessa que Deus tem preparado para nós. Foi o que Paulo falou, tá bom, meu querido? Então, opa, já me perdi de novo. Bom, então vamos lá. Fala sobre as portas, cidade não necessita de sol, porque Jesus e o nosso Deus vai ser a nossa lâmpada, então essa cidade não vai necessitar dessas coisas. Eu já estou com 20 minutos, só tem 10 minutos agora para mim, meus queridos. Então, vamos falar agora sobre o capítulo 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, porque o trono de Deus vai estar aqui na terra conosco. Coisa tremenda, né, meus queridos? Que maravilha será. Versículo 2: E no meio da praça de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha bem, se é para a saúde das nações, é porque os moradores daqui serão igual a nós somos agora, carnais. Tá bom, meus queridos? Só que vão viver eternamente. Por quê? Porque vão comer da árvore da vida. Aquela árvore, tá? Que a Eva, né? Caiu no conto do vigário com o diabo, né? Comeu daquela fruta, deu a Adão e aconteceu o que aconteceu, né? Só que essa árvore agora, meu querido, diz a palavra de Deus, que vai ser para a saúde das nações. Então nós seremos, as pessoas serão assim, igual a nós, de carne. Só, meus queridos, que será talvez um corpo diferente. Nós não sabemos explicar, tá, meus queridos? Será um corpo diferente, não se sabe como. E dessa árvore da vida, as folhas vai servir para a saúde das nações. Então são coisas que a gente, sabe, tem que dizer, olha, eu não entendo muito bem isso aqui só vai acontecer daqui a mais de 1000 anos ainda, então vamos esperar, né, até chegar lá, porque nós vamos para o céu com o nosso Jesus, e lá nós vamos perguntar todas essas coisas a ele, tá bem, meus queridos? Então diz aqui, no versículo 13, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Ou seja, todos aqueles, meus queridos, que tiverem na terra, na nova terra, será o reino terrestre, reino da terra. Porque, que nem eu já expliquei a vocês, meu querido, eu tenho para mim, pelo meu ponto de vista, que todos esses que aceitaram Jesus agora estão morrendo, seja de um jeito ou de outro, morte natural, ou enforcado por alguém, ou espada que enfiar, seja lá conforme for a morte, nós vamos para os céus, para as mansões celestiais, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ia preparar um lugar, e quando Ele viesse, Ele nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, estejéssemos nós também. Então a igreja, tá, vai subir com ele e vai morar para sempre com ele, ou seja, seremos igual aos anjos. Agora, aqueles, meus queridos, que vão ficar e ainda vão ser salvos pelo seu próprio sangue, não pelo seu próprio sangue, mas pelo sangue de Jesus, mas serão degolados, esses, meu querido, vão dar continuidade depois aqui na terra. Por quê? Porque Deus novamente dará corpos a ele, tá? Porque os corpos carnais dele, a palavra de Deus diz que para nada serve, essa carne aqui para nada serve, que essa terra foi amaldiçoada. Então, todos nós somos amaldiçoados por causa do pecado de Adão. Mas essa outra vida que vai vir, meus queridos, que as pessoas que estiverem aqui na terra, que negarem a besta e o falso profeta, não quisessem se dobrar diante deles, então eles vão morrer, tá? Vão matar eles. Mas aí Deus dará novos corpos para eles. Só que agora será um corpo dado por Deus. Já não vai ser mais aquele corpo que ele tinha, tá bom, meus queridos? Quando foram degolados, será outro corpo, mas será um corpo carnal, tá? Vai ser um corpo carnal. Agora, não me pergunte como, que carne é essa, meus queridos, que eu não vou saber responder, tá bom? Agora vamos lá, meus queridos, não vai dar tempo, mas vamos lá. A administração final, ou seja, o fim, né? Diz assim no capítulo 22, versículo 6 em diante:
E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou os seus anjos para mostrar aos seus servos a coisa que em breve hão de acontecer. Isso aqui ele falou, meus queridos, há 2000 anos atrás, e disse que em breve, e ainda não aconteceu nada disso. Por quê? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia, entendeu? Versículo 7. E eis que preste venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para que mais mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo teu de seus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha bem, já tem 2000 anos que o anjo falou isso aqui, e ainda não se cumpriu. Mas por quê? Um dia, 2 dias para o Senhor é como ontem que passou, tá bom? Versículo 11. Quem é injusto faz injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Isso aí é para nós, tá bom, meus queridos? Vamos nos santificar para subirmos com Jesus para a glória, tá? Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, olha ele falando de novo, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou seja, ele é o primeiro da criação de Deus e o derradeiro, perdão, por quê? Aquilo que eu falei, ele entrou no ventre de uma virgem e encarnou num corpo que estava ali preparado por Deus, tá bom, meus queridos? Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os pecadores, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Queridos, nós temos que nos purificar de todas essas coisas, porque se nós tivermos com alguma coisa dessa aqui, nós vamos ficar. Se tivermos mentindo por algum motivo, alguma coisa, nós vamos ficar. E depois, só seremos salvos se cortar o nosso pescoço, meu querido, nós negarmos a besta. Então temos que estar preparadinho, para quando a trombeta soar, Jesus vem e a gente, sobe com ele, tá bom, meus queridos? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Nós não podemos, meu querido, é um perigo. É por isso que muita gente tem medo de falar sobre o Apocalipse. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Queridos, eu não pude, tá bom, meus queridos, dar um estudo aprofundado, porque, que nem eu já falei para vocês, eu estou fazendo isso num telefone velho, tá, meus queridos? Foi o que eu consegui comprar para fazer esses vídeos. Então, eu não pude fazer, entendeu, meus queridos, um estudo completo, bem detalhado, entendeu? Porque não há tempo, meus queridos. Mas daqui para frente, meus queridos, eu vou falar sobre a Trindade, tá bom, meus queridos? Vou falar sobre o nascimento de Jesus, vou falar sobre a lacuna, vou falar sobre muitas coisas. Esse aqui é o vídeo de número 10. Mas daqui para frente eu vou continuar dando um número, vídeo 11, 12, 13, 14, 15, por diante, entendeu, meus queridos? Só que o Apocalipse já terminei, tá bom? Mas se vocês quiserem, postem ali embaixo, entendeu? Ali onde está o vídeo, postem ali embaixo alguma pergunta, alguma coisa, negócio dizem que dá link, sei lá, um negócio assim, e falar o que vocês querem saber, resposta, alguma pergunta para mim responder, não sei. Eu não estou bem por dentro dessas coisas, então vocês façam isso, tá bem, meus queridos? E no próximo vídeo, se Deus quiser,
eu vou falar então sobre a Trindade, tá bom, meus queridos? E quero já antes adiantar para vocês, meus queridos, olha, seja você unicista, trinitarista, ou como eu, entendeu? Que não sou nem unicista nem trinitarista, isso aí não quer dizer nada, meus queridos. Ninguém vai perder salvação por causa disso, tá? Mas eu vou explicar a vocês detalhadamente, tá? Essa doutrina da Trindade. Tá bom, meus queridos? E vou falar também sobre a doutrina dos unicistas, tá? Que eu acho, sei lá, mais errada ainda do que a doutrina da Trindade. Tá bom, meus queridos? Ah, mas você, então, sei lá, tu é um herege, você não crê na Trindade. Meus queridos, eu creio no Espírito Santo. Entendeu, meus queridos? É o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu creio no Espírito Santo de Deus e eu vou explicar a vocês tudo isso direitinho no próximo vídeo, que será o vídeo de número 11, no caso. Tá bom, meus queridos? Que Deus, então, nos abençoe, tá? E o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada um dos nossos corações. Me acompanhe, tá, meus queridos? Em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.